Loganos da NET, tudo bem com vocês? Chegamos ao emocionante ponto final da nossa imersão nas 10 pragas do Egito. Com grande satisfação, desvendamos juntos os mistérios dos deuses egípcios que foram confrontados e, em última instância, subjugados pelo poder absoluto do Deus eterno e verdadeiro. Eu espero que esta jornada tenha enriquecido seu conhecimento sobre a história tão impactante, não é mesmo? E para coroar nossa série, vamos à análise da 10ª praga, o golpe final, a trágica morte dos primogênitos. Qual divindade egípcia sentiu o peso desta terrível manifestação? Com uma mensagem carregada de peso e urgência divina, Moisés se posta diante de Faraó mais uma vez. Desta feita, as palavras do Senhor ecoam como um ultimato final: a liberdade do povo hebreu ou a mais devastadora das perdas. Êxodo, no seu capítulo 11, registra o anúncio solene de que, persistindo a obstinação do monarca, a sombra da morte ceifaria todos os primogênitos da terra do Egito, desde o herdeiro do trono até o filho mais novo da humilde serva, estendendo-se até as primeiras crias do rebanho. E a profecia divina cumpriu-se com assombrosa precisão. Na calada da meia-noite, o Senhor percorreu a terra do Nilo e um lamento lancinante rasgou o silêncio da noite. De cada lar egípcio ecoava o grito de dor pela perda irreparável de seu primogênito, um clamor angustiante que ecoa até hoje nas páginas do capítulo 12 do livro de Êxodo. A 10ª praga havia se concretizado, marcando para sempre a história da libertação de um povo. Agora, para entender qual Deus foi afetado na 10ª praga, precisamos saber o que os primeiros filhos representavam para os egípcios. Para os antigos egípcios, a primogenitura possuía uma profunda simbologia imbricada em suas crenças religiosas, estrutural e também social na própria continuidade da vida. Podemos destacar alguns aspectos principais. O primeiro seria a representação da continuidade e da ordem, conhecido como o Ma'at. O primogênito era visto como o herdeiro natural, aquele que daria seguimento à linhagem familiar, mantendo a ordem estabelecida e perpetuando a existência da família através das gerações. Essa continuidade era essencial na cosmovisão egípcia, ligada ao conceito de Ma'at, a ordem cósmica e social que os faraós buscavam manter. Também podemos entender que era o elo com a divindade e a realeza. No contexto da família real, o primogênito do faraó possuía um significado ainda mais elevado. O faraó era considerado um ser divino ou intermediário entre os deuses e os homens, e seu primogênito era visto como um futuro faraó, o elo direto com a divindade. A primogenitura na linhagem real garantia a sucessão e a manutenção da ordem divina na terra. Outro ponto a se destacar seria a força vital e potencial. O primogênito era frequentemente associado à manifestação inicial da força vital e do potencial de uma nova geração. Era o primeiro fruto da união, carregando em si a promessa do futuro da família. Outra questão era a responsabilidade e liderança. Com o direito de primogenitura, vinham também responsabilidades. Esperava-se que o filho mais velho fosse um exemplo para seus irmãos e, eventualmente, assumisse a liderança da família após a morte do pai, cuidando dos demais membros. Outra questão era a herança e os status. Em termos materiais, o primogênito geralmente tinha direito a uma porção maior da herança, refletindo seus status e suas futuras responsabilidades como chefe da família. Agora, no contexto da 10ª praga, a morte dos primogênitos não foi apenas uma tragédia humana de proporções imensas, mas também um golpe simbólico
no profundo da estrutura da sociedade egípcia e em suas crenças. Ao atingir o primeiro filho de cada família, incluindo a do próprio faraó, a praga confrontou diretamente a ideia de continuidade, a ligação com a divindade através da linhagem real e a própria força vital da nação. Foi um evento que abalou as bases da ordem estabelecida e demonstrou a fragilidade do poder do faraó diante da força divina. A ligação da divindade com a linhagem real no Egito Antigo, melhor dizendo, era fundamental para legitimar o poder do faraó. Acreditava-se que o faraó era o representante direto dos deuses na terra, um elo entre o mundo divino e o mundo mortal. Essa conexão divina conferia ao faraó autoridade absoluta e o tornava responsável por manter a ordem cósmica, como já vimos, o Maat, a justiça e também a prosperidade do Egito. O deus que melhor representava essa ligação entre a divindade e a linhagem real era o deus chamado Horus. Horus era uma divindade primordial, nós já falamos dessa divindade aqui na série. Ele era filho de Osíris e Ísis. Após a morte e ressurreição de Osíris, Horus lutou contra o seu tio Sete para vingar a morte do pai e reclamar o trono do Egito. Essa luta mítica foi interpretada como um modelo para a sucessão real, com cada novo faraó ascendendo ao trono como o novo Horus, herdeiro legítimo de Osíris. Os faraós se identificavam fortemente com Horus de diversas maneiras, como, por exemplo, entre títulos e nomes. Muitos faraós incorporavam o nome de Horus em seus títulos reais, como Horus, o forte touro, ou Horus, o vitorioso. Havia também as representações artísticas. Sim, os faraós eram frequentemente representados com o atributo de Horus, com a cabeça de falcão ou protegidos pelo deus Falcão. Agora, outro ponto era a ideologia real. A ideologia real egípcia enfatizava que o faraó era a encarnação viva de Horus, garantindo a continuidade da ordem divina na terra. Acreditava-se que após a morte o faraó se unia a Osíris no submundo, enquanto o novo faraó se tornava a manifestação de Horus. Agora, embora outras divindades como o Ra, que é o deus Sol, associado à criação e à realeza, e também Amon, que se fundiu com Ra para se tornar uma divindade estatal poderosa, também tivessem ligações com a realeza. Horus era a divindade central que personificava a ligação direta e a legitimidade da linhagem real e do próprio faraó como governante do Egito. Entretanto, podemos entender que, embora Horus fosse a divindade intimamente ligada à linhagem real e ao próprio faraó, a 10ª praga não se concentrou em atingir diretamente a imagem ou o culto de Horus. A praga visava a vida, a continuidade familiar e o futuro do Egito, incluindo a própria sucessão do faraó. Assim sendo, podemos concluir que a 10ª praga foi um ataque direto à essência da vida e da sucessão, afetando a todos os egípcios, incluindo o próprio faraó, que era visto como a encarnação de Horus. E aí, galera, mais um vídeo chegando ao fim, mas calma que a aventura não para por aí. Se você curtiu demais essa série, já sabe o que fazer, né? Se inscreve agora para não perder o próximo conteúdo, que vai ser incrível. Também, deixa aquele link abençoado para dar um crescimento no canal e também compartilhe com todo mundo para que essa corrente não pare. Combinado? Fiquem ligados que o próximo vídeo tá imperdível. Tem muito conteúdo bom ainda chegando, sendo preparado, e eu acredito que os próximos vídeos vão marcar aí a sua jornada em conhecer mais sobre a palavra de Deus, para a glória do nome do Senhor. Até mais e que Deus te abençoe.